A gente começa com um bate-papo astrológico com ela, Cláudia Boquilha, aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Tudo bem? Cláudia. Melhor agora. E você, como tá? Feliz dia de São João, né? Ah, verdade. Para você Hoje é também. Que dia da gente acender a legal. fogueira, né? É verdade. E você tem ido nas festas juninas? Eu vi que você já ganhou até algo num bingo, se não me Sim, engano, ganhei um espremedor de fruta. lá na quermesse da igreja Santa Margarida Santa Maria. Margarida Maria. Naquele dia eu fui em duas festas juninas, da escola dos meus sobrinhos. Tentei Uhum. de todo custo ganhar um projetor de estrelas no céu, que tinha, Aham. mas aí eu não ganhei. Mas aí a primeira bingada eu consegui ganhar o espremedor de frutas. Aí eu Oh, falei que assim, não, então legal. esse é o meu merecimento, eu tenho que cuidar mais da casa do que ficar olhando as estrelas. Já olhou demais as estrelas. Sim, agora tem que cuidar. Aham. E essa quermesse ela é ótima, né? Eu estive também num dia desses lá, fica na Lins de Vasconcelos, gente, na Vila Mariana, e tudo uma delícia, né? Vale a E pena. o que é bom da festa junina, ela traz pra gente aquela ideia de tradição, de acolhimento, de estar junto com a família, com as coisas que tem tudo a ver com essa energia canceriana, né? Exato, e tudo a ver com o inverno também, que já começou, né? Que é tão gostoso, né? Um monte de Uhum, coisa boa pra gente comer, vinho quente, né? Coisas que aquecem, né? Também sim. milho, né? Uhum. Muito legal. Bom, vamos lá então, gente. Nessa quarta-feira, dia 25 de junho, nós temos o início da lunação de Câncer, ou seja, a lua nova surge no céu e surge no signo de Câncer, né? Sim, um dos motivos que me fez escolher essa pauta é porque, como a Lua ela rege o signo de Câncer, é como se o proprietário da casa estivesse na casa dele. Com certeza, esse proprietário ele tem muito mais força quando ele está na casa dele do que quando ele está de visita na casa do outro. E considerando não só a Lua nova, que já é um momento especial, que é regida por que a Lua rege Câncer, e ainda por cima o Júpiter do lado, que tudo que ele toca ele expande. Eu falei assim, nossa, tem muita coisa aqui acontecendo. Uhum. Merece nossa atenção, né? E o Isso. destaque. Agora, a lunação, ela começa na lua nova, vai até o final da minguante. Então, nesse período todo, a gente pode, deve, né, fazer coisas ligadas ao signo de Câncer que terão benefícios? Sim, ou seja, então até o dia 21, mais ou menos, 22 de julho, que é quando tá com câncer e depois vai para leão, você vai estar mais com essa energia. Aí depois vai estar mais na lua minguante, que aí eu não lembro qual que é a próxima lunação, mas é finzinho de julho mesmo. Uhum. E então você começa a observar primeiro essa energia do que você vai começar, do que você vai iniciar, e depois você cresce aquilo. Daqui a 14 dias, essa energia ela vai estar cheia, e depois você fala, bom, aqui eu estou realizando tudo. Então, lá para meados de julho, ela vai estar crescendo, e depois você fala, bom, então eu fiz esse ciclo. Isso você tem que pensar em toda alunação, não é só na alunação de câncer. Mas como a gente está com energia de Júpiter, é como se eu tivesse um fósforo, eu fosse riscar um fósforo, só que eu tivesse um material inflamável do lado que vai fazer eu pegar fogo muito mais fácil. Esse é o Júpiter agora, com toda essa energia dessa alunação. O Júpiter que também está em Câncer, né? E a Lua vai contatá-lo, então, né? Sim, a gente já começa a perceber um pouco dessa energia desse Júpiter em Câncer, das questões do que significa esse Júpiter aí que eu já vou falar para você. Ah, então conta pra gente, quero saber. Quando a gente tem o Júpiter em Câncer, ele está aumentando aquela energia e junto com o Sol e com a Lua. O Sol é, digamos assim, a mente e a Lua é o coração, a grosso modo. Claro que o Sol ele vai falar da minha vitalidade, do crescimento. Então, todas as pessoas que fazem aniversário nessa época, elas estão potencializadas, estão com a sua energia potencializada. E também a parte emocional que fala da Lua. Só que, quando a gente fala dessas emoções da Lua, será que eu vou crescer uma emoção bacana, que está bem controlada, ou uma carência gigante? Uhum. Será que eu vou conseguir usar essa energia emocional para me reconciliar com a família ou vou arrumar treta? Porque quando a gente fala
de câncer, a gente está falando de assuntos familiares, né? E o pessoal também brinca, né? Ah, é o signo do drama, né? Então tem que tomar cuidado para não usar essa energia para aumentar, né, os dramas, dando mais ênfase, né, aos Ai fatos. meu Deus, eu sou a coitadinha da família, porque eu faço tudo para todo mundo. Para, vai cuidar da tua vida e para de ficar lamentando isso. É Uhum. aquela ideia, oportunidade de você resolver essas questões. Então, se você observa que você está num movimento vitimista, que você quer ser vista pela família, aí você vai falar assim: peraí, por que que eu estou com esse sentimento? Por que eu estou me vitimizando tanto? Ah, porque meu pai deu muito mais amor para minha irmã do que para mim. Não tem muito disso que às vezes a pessoa Sim. sabe? Uhum. Só que você não pode observar uma coisa que aconteceu quando você era criança, uma percepção de quando você era criança com hoje. Uhum. E outra, o teu pai amou você da forma que ele pôde e ele amou a sua irmã da forma que ele pôde. Se a Sim. gente não tiver maturidade para entender isso daí, não dá. E também se você tem projetos coletivos de cuidados de crianças, de idosos, cuidados alimentares, mas a alimentação de câncer, ele é uma alimentação mais aquela comidinha caseira, aquele feijãozinho, sabe? O Uhum. bolinho de chuva da titia no final da tarde, é mais do que a gastronomia em si. Uhum. Também questões relacionadas à casa, ao lar, à decoração. E aí aquele lar com aconchego. Então, aquelas arquiteturas minimalistas, com linhas puras, com aquele cinza depressivo, esquece. É mais aquela cor quente que te acolhe, aquela cortina com babado que você tem muito na. Ai, parece casa antiga, casa de vó. Mas é isso que acolhe a gente, você já percebeu? Uhum. Agora, você falou sobre cuidados, né? Câncer é o signo cuidador. Então, a pessoa que é cuidadora, de repente, de idosos ou de crianças, também tem benefícios nesse período, né? Até para conseguir oportunidades de trabalho. Sim, eu até vejo o seguinte: tudo que é aquela área relacionada a, por exemplo, você tem um lugar que as crianças vão brincar. Uhum. Você tem, ou vai fazer eventos para as crianças, ainda mais agora, na época de férias. Ah, mas nas férias bomba. Ótimo. Então você faz alguma coisa, potencializa para bombar essas crianças indo no seu estabelecimento nas férias e depois ter fazer algo para fidelizar, para que elas continuem Uhum. indo, participando de atividades nesse lugar. Então, quem tem escolas, creches, escolinhas, enfim, isso daí você pode ter uma dinâmica, ou até, por Uhum. exemplo, aula de música. Aí você fala assim, ah, mas eu atendo todas as idades. Então, começa a fazer sei lá, um curso de férias para as crianças, ou potencializar o interesse para as crianças poderem participar mais da sua escola. Alimentação também, né? Você falou que câncer está muito ligado, assim, por exemplo, esses alimentos que dão para a gente um conforto emocional, né? Bolinho de chuva, né? Esses bolinhos que a gente come à tarde, tomando café, bolo de fubá, fubá com goiabada, essas coisas deliciosas e engordativas. Quem trabalha também, por exemplo, fazendo esses quitutes e coisas para vender ou que pretende se lançar nisso, também é um bom momento, né? Aí só coloca aquela fitinha, alguma coisinha, a frase da vovó, alguma coisa assim que a pessoa, ai, eu Uhum. estou acolhida. Porque imagina a pessoa que trabalha aqui na Paulista, veio hoje, pegou chuva, pegou o ônibus, está cansada. Aí geralmente no final da tarde, ai, eu vou comer aquele bolinho. Nossa, eu lembro quando eu ia na casa da minha avó, lá no interior, não sei o quê, lá em Minas Gerais, papapá. Tudo a ver. E Uhum. aí, se você aproveita esse momento, é ótimo. Só que tem um lado ruim dessa comida com afeto, né? Qual é? A obesidade. A obesidade. É uma delícia, mas a gente precisa se policiar, né? Para não Sim, exceder. sim. Ainda mais porque Júpiter em câncer também pode contribuir, né? Para que as pessoas se excedam mesmo, né? O que acontece? Quando o Júpiter estava em touro, que fala muito da parte sensorial, dos sabores, a pessoa poderia exagerar na comida, mas porque era um sabor muito bom, um tempero mais apimentado, que ela nunca tinha comido, que ela queria ter mais aquela sensação, é de uma forma.
A questão de você comer demais em relação a câncer é porque você está com um vazio emocional. Você quer preencher de alguma forma. Ai, ninguém me ama, então já que ninguém me ama, então eu vou pegar essa comida para ver se consegue preencher esse vazio de amor dentro de mim. Tanto é que você vê que assim, tem gente que faz regime atrás de regime e não emagrece. Por quê? Porque não pode emagrecer porque ela está com uma questão emocional. Enquanto ela não resolver essa questão emocional, ela pode correr as maratonas que ela quiser, ela pode fazer o regime que ela quiser, que não vai emagrecer. Tá. Porque aquilo está fazendo uma falta muito grande para ela. Então, Cláudia, de modo geral, né, antes da gente conversar ainda com cada signo, como que todos nós podemos então aproveitar essa energia canceriana agora, daqui para os próximos dias? Sem drama emocional, fique atenta, se você está querendo preencher o vazio da sua existência com comida, melhor você arrumar um terapeuta do que você arrumar mais comida para comer. Uma coisa, intolerância. Por exemplo, você quer, mas eu quero tal coisa, e meu marido isso, aquilo. Ele sabe. Quantas vezes a gente quer alguma coisa, acha que o marido tem que adivinhar, acha que a mãe tem que adivinhar, e, ai meu Deus, as pessoas não fazem comigo. Não, você tem que ter consciência de que se você não falar o que você quer, o outro não vai adivinhar. Mais diálogo, então. E evidência é outra coisa, não tem nada a ver. E a gente não se vitimizar com o passado. Só que a gente viu também assim, Júpiter, ele tem muito aquela ideia do patriotismo. Tanto é que os Estados Unidos, ele é do dia 4 de julho e ele é bem patriota, né? Só que, quando você tem um excesso de patriotismo, você tem o quê? Grupos, países, grupos religiosos que ficam brigando um com o outro, fazendo um monte de conflito. E o que aconteceu depois de 10 de junho, quando Júpiter entrou em Câncer? Esses conflitos internacionais se intensificaram. E aí a gente pode ver também uma tensão muito maior nesse sentido, né? Tá. Ok, então, gente, cuidado com a parte emocional, né, nesse período, e aproveite para resolver as questões familiares através do diálogo. Bom, já vamos conversar com cada signo, né? Mas tem algumas outras coisas de outros planetas que estão acontecendo. Conta pra gente. Além de que é bom para a gravidez, né? Porque o Júpiter está trazendo fertilidade para Câncer. Câncer quer ser mãe. Então, se eu quero ser mãe, qual que é eu tenho várias deusas gregas que eu posso fazer a alusão. Eu posso falar de Selene, posso falar de Hécate, e eu também posso falar de Deméter. Sim, a deusa mãe, né? Sim. Grande mãe. Ou seja, a Hades, ele raptou a Perséfone, que era filha de Deméter. E aí ela ficou completamente doida. E ela é a deusa da fertilidade. Então, ela que fertilizava o solo. Olha como é importante isso. Essa é a importância dessa deusa. E aí ela falou assim, não vou mais fertilizar o solo. Ótimo, o que vai acontecer? Os humanos vão morrer de inanição porque não vão ter comida. Quando os humanos morrerem de inanição, os deuses vão ficar sem humanos para cultuar. E aí eles vão perder todo o propósito deles. Isso diz muito sobre mitologia, sobre deuses, sobre a egrégora divina. E aí ela falou assim, então devolve a minha filha. Aí teve toda aquela coisa de que devolvia a Perséfone, ela ficava uma parte com a mãe e outra parte com o marido Hades, né? Por isso que tem as estações do ano, que tem uma parte que você tem a seca e tem uma época que tem essa prosperidade, essa abundância de fertilização do solo. E essa Deméter é essa mãe cuidadora. Ela está preocupada com a filha, ela está preocupada com o filho. Só que, será que alguém se preocupa com essa mãe? Será que alguém fala, olha, para você fazer esse almoço aqui no domingo, tá tudo bem com você? Ninguém sabe que ela pendurou no mercadinho para poder comprar o molho de macarrão porque ela não tinha dinheiro. E se ela não pagar mais um mês, vão cortar a luz dela. E aí essa mãe que está fazendo tudo, procurando saber, o meu filho está com uma promoção nova, o meu neto está no judô, olha que legal, mas e ela? E aí é uma das ideias, a gente olhar não só
as crianças, mas também as mães. Voltar o nosso holofote, a nossa atenção a elas, né? Que são pilares. Cara, o quanto eu pego de mulheres que são mães, que elas sentem que a vida tá pesada. Ai, mulher guerreira. Mas nenhuma mulher quer ser guerreira. Uhum. Quem é guerreiro é o homem que vai para a guerra. Aí a mulher fala, eu tô cansada, eu não quero mais ser guerreira, mas eu tenho tantas obrigações na vida que eu não consigo respirar. Então, eu acho que esse é um momento também da gente pensar o seguinte: eu, como mãe, o que eu posso fazer para deixar a minha vida mais leve? Talvez deixar a vida do homem mais pesada? Mas o homem carrega peso, então ele consegue. Buscar equilibrar isso, né? Pois é. Esse mito de Deméter é muito legal, gente. É um mito que ilustra muito a questão do arquétipo do signo de Câncer, né? Porque Câncer tem essa relação, né, com a grande mãe, né, regido pela lua, tal como Deméter também, né? A grande mãe aí da deusa Perséfone, né, que sente a perda da filha. Então, como a Cláudia falou, vamos voltar a nossa atenção, nosso olhar aí, né, a essas figuras que são os pilares da família, né, que são mães, avós, né, que sustentam ali, né, o nosso dia a dia. Tá, então 3 questões que a gente tem que ver neste mapa que pode ajudar você nessa alunação. Primeiro, a quadratura de Saturno e Netuno. O que acontece? O Júpiter ele fala vai, mas o Saturno ele fala, olha, com responsabilidade, com cuidado, e o Netuno fala, será que é uma ilusão isso daí ou será que é verdade? Quem está formando a quadratura? Júpiter. O Júpiter, toda essa lua nova, ela está recebendo uma quadratura do Saturno e do Netuno, que é aquela questão do sonho e realidade. Ou seja, eu quero fazer uma coisa, vai ter aquela coisa assim do tipo, peraí, você vai até aqui, mas para lá você não vai conseguir fazer tanta coisa assim. Então você vê o seguinte, bom, você vai ligar para o ex, você vai ligar para o ex para quê? Se você não resolver o problema daquele outro ex antes desse ex. Então vai com calma naquilo que você vai fazer. Segunda coisa, o Mercúrio e o Plutão, eles estão tensos. Então a comunicação pode ser assim, pode ter alguma coisa de manipulação, de chantagem emocional, ou de alguém falar alguma coisa para ferir. Então, se você quiser falar alguma coisa para ferir o outro, né, é um ótimo momento. Ou seja, não faça isso. E, finalmente, a gente tem o Marte, que ele vai estar em Virgem. Então, Marte é aquele fazedor. E Virgem é aquela coisa prática, organizada. Ou seja, se eu preciso tomar atitudes agora, que eu use essa energia de Marte para que eu faça uma organização em todas as minhas tarefas e aproveite isso para também fazer uma faxina emocional, né? Porque se a gente tiver com a nossa parte de dentro limpa e a nossa parte de fora limpa, tudo fica mais fácil, né? Ótimo. Mais alguma orientação relativa aos astros? Não, aí depois para o próximo programa, lá para o dia 8 de julho, a gente vai ter a Vênus, ela está chegando em Marte, em Urano. E Urano depois ele vai mudar de signo, ele vai sair de Touro e vai para Gêmeos. Ou seja, é um momento que podemos ter reviravoltas e surpresas no campo amoroso. Isso aí você vai nos falar ainda melhor na próxima vinda. Isso. Daqui a pouquinho a Cláudia Bocchilli ainda vai comentar sobre cada signo, como que pode aproveitar essa energia canceriana tão forte, né, no céu dessa semana e que se mantém ainda, né, nas próximas. Mas antes da gente continuar, a gente está falando, né, também de deusa, lua, mãe, e você sabe que lá na loja virtual da Astral TV tem imagens lindíssimas, gente, não só da deusa, como do deus também, né, a lua, o sol, o feminino e o masculino. Então trouxemos para você aqui uma dica para você compor o seu altar na sua casa e de repente reverenciar a grande mãe, o grande pai, o feminino e o masculino que existem dentro de todos nós. Dá uma olhada. Pessoal, agora eu tenho uma dica super especial para você da Dríade. Que tal estátuas para você ter a representação do feminino e do masculino no seu altar? Reverenciando Yin e Yang, as duas forças, né, que fazem parte de tudo aquilo que existe no universo. Olha só essas imagens. A gente tem a deusa e o deus em dourado.
a deusa com o símbolo da lua, o crescente lunar na testa, o deus com os chifres representando a conexão com o universo. É uma excelente maneira de você reverenciar, né, a grande mãe e o grande pai, tendo essas estátuas aqui que são bem bonitas e imponentes no seu altar. Agora, se você quiser algo menor, a gente tem a imagem da grande deusa e do grande deus tronados. Olha só, no trono é uma imagem um pouco menor e também dourado. Novamente, o deus de chifres, que na bruxaria representa a conexão com a natureza, com o lado anímico e também com o universo. E a deusa, novamente, com o crescente lunar, portando um caldeirão, que é o símbolo do útero e do feminino. Aí na frente de cada uma delas, você pode pôr uma velinha, né? Ou prateada para a deusa e dourada para o deus, ou de repente uma velinha negra para a deusa e branca para o deus, são as mais utilizadas. E também tem uma opção bem legal e essa mais discreta. Aqui temos os deuses do panteão Inca, Pachamama e Pachapapa, uma versão menorzinha para você se conectar, né, com essa força que é a espiritualidade que vem da região dos Andes. E você pode adquirir qualquer um desses 3 casais na loja virtual da Astral TV. Acesse agora mesmo astraltv.com.br, adquira já a sua e certamente você vai receber brinde especial para levar mais magia ainda até a sua casa. É a Dríade trazendo a magia da natureza até você. Esse e muitos outros itens lá no site da Astral TV, na nossa loja virtual. Tem os cristais lindíssimos de ambiente também, que são os cristais grandes para tratar a energia da casa, do quarto, da entrada. Tudo isso lá no site astraltv.com.br. Clica na loja virtual, você recebe no conforto do seu lar. É a Dríade trazendo a magia da natureza até você. Bom, voltamos com Cláudia Bocchilli, que está falando sobre a energia de Câncer, né? Bem forte, né? Desse signo no céu da semana. Vamos conversar agora com cada um dos nativos de Áries a Peixes, dando dicas para aproveitar essa energia. É isso? É verdade. Inclusive, é muito bom essas pedras para a gente colocar no nosso lar e cuidar do lar, né? Que é uma coisa bem canceriana agora. E justamente eu já começo com essa ideia em relação a Áries. Como a gente está falando da área da família, exatamente dos lugares onde Câncer está, né, das tônicas de Câncer. Então, exatamente, vai lá na Dríade, consegue lá o seu altar, as suas pedras, começa a decorar a sua casa, e usar isso como um impulso para você mudar a sua relação familiar, o que você vai resolver, o que você vai reformar. E se tiver alguma relação familiar, não é para resolver no grito, né? Porque a Áries adora resolver as coisas no grito quando não está bem equilibrado. Então é justamente pensar que não, vamos usar a parte prática e vamos melhorar também a ambiência da casa. Perfeito. Dada a dica então para arianos. E para taurinos? Taurinos é um momento de você conversar com o sentimento, colocar toda a sua profundidade do que você sente. Claro, às vezes tem alguns sentimentos que o touro tem aquela teimosia comum dele, né? Que também em alguns momentos é muito boa essa persistência. Mas às vezes tem alguns sentimentos que você quer, algumas ideias que você quer falar com o outro, que tem que pensar o seguinte: será que não está na hora de eu mudar um pouquinho, de eu ser um pouquinho mais harmonioso, de eu entender o lado do outro e não me esconder atrás só do que eu penso, mas também pensar no que o outro está trazendo para mim e fazer essa comunicação ser uma coisa muito mais harmoniosa para os dois. Ótimo. Gêmeos? Gêmeos é o seguinte, é um momento bom para você fazer investimentos, observar suas finanças, ver o que você tem de oportunidades. Mas como eu falei que também temos uma questão de Saturno e Netuno, o Saturno ele vai pedir responsabilidade nisso que você está fazendo com o dinheiro. E o Netuno é assim, olha, esse negócio está muito bom para ser verdade. Será que é negócio ou será que é golpe? Aí você olha, observa, aquilo está servindo o outro, está sendo útil, está sendo prático, aí você tem
tem que pensar naquela ideia de virgem. Se aquilo está sendo útil para a humanidade de alguma forma, ótimo, eu posso investir. Mas, se não, não. E também não é para gastar o dinheiro de forma compulsiva por uma razão emocional. Ou seja, não estou bem, vou no shopping. Não é por aí. Não, não é por aí. E agora chegamos neles, que são, né, certamente os mais impactados por essa energia toda, né, os cancerianos. Sim, os cancerianos são os mais impactados e depois eu vou falar dos capricornianos que, por oposição, estão sendo impactados. Mas o canceriano, agora, como é o momento do aniversário dele ele já fazer normalmente essa renovação, ele vai ter, digamos assim, uma potência maior. Então, se antes ele tinha uma renovação de bicicleta, agora ele está tendo um Jeep 4x4. Então, ele vai muito mais e conseguir superar esses obstáculos. Aí eu te penso, qual é esse começo que você quer iniciar? Você está pensando em fazer alguma coisa com maturidade, que é o Saturno que está pedindo para você. Hora de limpar alguns relacionamentos. Ah, a relação com a minha mãe não está tão boa assim, então eu vou focar mais, eu vou no domingo conversar com ela, eu vou falar assim, olha, isso é legal a gente ter, isso não é legal, eu não quero mais ser vista como uma menininha de 7 anos de idade, que eu já tenho uma postura, que eu sou mais madura na vida, enfim. E aí você vai começar a colocar cada um na sua caixinha emocional. E aí você faz até um roteiro, escreve o que você quer na sua vida para você poder realizar não só esse mês, mas o ano inteiro. Ok. E para Leão? Leão está no momento assim de pensar em terapias, em olhar o seu inconsciente. Será que você tem fé? Será que você está observando e o que a sua alma está pedindo para você? Ou se você está vivendo no piloto automático? Você tem que ter uma rotina de autocuidado, você tem que fazer um check-up, você tem que cuidar mais assim do seu fora para cuidar do seu dentro. Imagine que você está com uma dor nas costas. Jamais você vai conseguir pensar o que eu quero realmente da minha vida se você está com algum problema físico. Então, pense tanto do lado de fora como no lado de dentro. E aí, se você silenciar de vez em quando, você vai perceber a sua verdadeira fé e os seus propósitos de vida. Ótima dica. E para Virgem? Virgem, nós temos o seguinte, nós temos muitos amigos que você tem que pensar nessa parte. Sabe aquele chato do rolê? Aquele lá que tá todo mundo querendo uma coisa, eu falei assim, vamos lá, vamos curtir, não sei o quê. Aí o Virgem é aquele chato que fala, não dá pra gente fazer isso. Não, a gente vai voltar tarde. Não vai acontecer tal coisa. Não, eu tenho que acordar cedo no dia seguinte. Que joga balde de água fria. Poxa, não dá. E veja as experiências que você vai ter em grupo, incentive os encontros com os grupos que você faz parte. Tem aquele grupo do boteco que vai fazer com que você não vá para lugar nenhum, mas tem aquele grupo das mentorias, de empresários, que eles são legais, eles estão querendo crescer. Então aproveita essa oportunidade, esse network, procura servir, que é o que você mais gosta de fazer, para você poder chegar naquilo que você quer, né? Perfeito. Libra? Libra está no momento de explodir na carreira. E ver as oportunidades que estão acontecendo, trabalhar mais com o público. Então, se você trabalha com o público, com vendas, se joga, aparece mais nas redes sociais. E você tem que tomar cuidado com o seguinte, sabe aquela síndrome do impostor? Que você estuda, e você ainda acha que você não é suficiente. Cuidado com essa síndrome, que ela pode fazer com que você fique indeciso, e aí você acaba não fazendo as coisas que precisa. E claro, no bastidor, se você vai se expor tanto assim, você tem que também se bancar. Então, se prepara com o que você vai expor ao mundo. Você não pode simplesmente falar, eu vou vir aqui fazer um programa de televisão e não preparar uma pauta, por exemplo. Você tem que se preparar para tudo aquilo que você for fazer. Ok, Escorpião. Escorpião é momento de definir caminhos, propósitos, estudar o que verdadeiramente está tocando, o que toca no teu coração. Só que o Saturno o Saturno e o Netuno, eles podem não deixar tão claro aquilo que eu quero. Então é o seguinte, assim, bom, esse é o meu caminho filosófico, esse é o meu caminho espiritual. Mas eu e o Saturno falam, escuta,
tem que pagar boleto, tem que fazer coisas na vida. Você está pensando o quê? Vai ficar só viajando aí? Aí ele vai te botar na realidade. Então, o bom nesse sentido é isso. E você também não deve sair brigando por religião. Ou seja, tá rolando conflitos aí lá pelo Oriente Médio. Aí um fala de um lado, outro fala do outro, não importa, não adianta você brigar, você tem que pensar mais na essência, no profundo da condição humana, da vida, que é importante, valores universais, do que você se cair em qualquer polarização que acontece. Ok. Bom, estamos falando sobre energia canceriana, viu, gente? Muito forte no céu, né, nessa semana, na próxima aí. E a Cláudia está dando dicas para cada signo de como lidar e aproveitar, né, dessas influências. E agora vamos falar com Sagitário. Sagitário é o seguinte, se a gente está falando da energia de Júpiter, e Sagitário é regido por Júpiter, então a gente tem até uma confluência, assim, né? Que ele acaba entendendo melhor essa energia. É o momento de você se regenerar, de Júpiter ajudar você naquilo que você precisa transformar na vida. Sabe aquela situação que está parada, que não vai, aquela situação com o teu sócio que está sempre do mesmo jeito? Pensa, quais são as coisas que você pode fazer hoje para mudar essa situação, que aquilo que precisa ser transformado, você vai conseguir. Então, teu casamento está ruim, eu preciso mudar um monte de coisa nele, ótimo. A relação com o resultado da minha empresa, não a relação com o sócio, mas o resultado da minha empresa, ótimo. É o momento de você pensar nisso. Só que você também tem que ver como é que estão as dívidas, como é que estão os contratos, como é que estão os documentos, e fazer um planejamento de dinheiro e um planejamento emocional também. Não é só assim sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, que aí não dá certo. Capricórnio. Capricórnio, ele vai receber a energia como polaridade, né? Igual Câncer, só que na polarização. Então, o Capricórnio, ele já vai ter essa energia na área de parceria, seja do seu casamento, seja com a sua sociedade. Então, o que vocês vão fazer? Talvez tenha oportunidades para você fazer uma parceria, e se o Júpiter não, se você tiver para casar e não casar agora, olha, melhor você trocar de marido, de pretendente, porque esse Júpiter ele traz essa possibilidade. Se não for agora, não vai, hein? Não vai. E também cuidado com manipulações, como tem essa questão de Mercúrio e Plutão, que eles estão tensos, às vezes um fala uma coisa com o outro e acaba manipulando o que não deveria. E negociar tudo o que você vai fazer na vida. E Capricórnio sabe negociar, né? Como Sim. bom empresário que é. Aquário. Aquário é o momento de organizar a vida, a rotina, para você poder dar conta de tudo. Gente, é muita coisa que está acontecendo, não sei o que, calma que você vai dar conta de tudo. Você já tem um limite que Saturno está impondo para você, e eles acabam bagunçando. Então, você coloca na sua agendinha, se abra para as oportunidades, mas também veja que você tem que dar conta de tudo, sem esquecer da sua saúde. E chegamos neles, os piscianos. Os peixes também são regidos por Júpiter, né? E eles são regidos por Netuno e por Júpiter. E aí eles pensam o seguinte: qual o seu prazer de vida? O que você gosta de fazer? O que você acha que assim, nossa, é tão bom quando eu paro e eu faço isso, eu tenho esse hobby. É o momento de você se conectar. Sem as ilusões, né? Que é fácil falar isso para peixes, mas o Saturno ele fala assim, olha, não se culpa por tanta coisa, porque você não vai resolver o problema de fome no mundo, você não vai resolver os problemas de conflito no mundo, procura resolver a sua vida aqui, essas coisas. Não romantizar a situação, que está tudo lindo e maravilhoso. Você pode ter a ajuda de algum parceiro, então você quer fazer alguma coisa na vida, quer curtir mais a vida, desfrutar, usufruir mais, outras pessoas podem te ajudar e, claro, divirta-se. Essa é a principal questão que o pisciano tem que fazer. Perfeito. Gente, fiquem atentos aí nas redes sociais da Cláudia Bocchilli, que tem lançamento em breve, tá? Então, se você não está seguindo, siga no @Cláudia Bocchilli, tá? Bocchilli se escreve da seguinte forma, para você que está ouvindo pelo rádio: B de bola, O de ovo, C de casa, né? Aí depois H-I-L-E. Então é Chile, né? Com 2 Cs antes. Isso. Cláudia Bocchilli.
Bom, esse é o Instagram, o WhatsApp é o 11 930 41 0372 para fazer seu mapa astral, para você fazer uma consultoria astrológica, para saber quando é o melhor momento para uma intervenção cirúrgica, para a inauguração de um negócio, para pedir a pessoa amada em casamento. Opa, isso é muito bom. Tudo nesse número, 11 930 41 0372. É isso? É isso, vou fazer lives do dia 1 ao dia 8 também, às 5 horas da tarde no YouTube. Não sei se eu vou fazer também no Instagram, mas com certeza lá, falando de tônicas dos planetas. E aí no dia 10 eu tenho um lançamento. Então fique ligado nas redes sociais aí para você entrar no meu grupo do WhatsApp e ter as informações. Boa. Cláudia, obrigado, viu, pela vinda, todas as orientações. E daqui a pouquinho tem Babadu aqui no programa, falando sobre Xangô, é dia dele, né? Então vamos entender mais sobre esse orixá, saber como atrair, né, as bênçãos dele para a nossa vida, e vai ter atendimento com o jogo de búzios. O intervalo é rapidinho, a gente já volta.